Vídeo de hoje do canal do Nicola te responde se o Corinthians terá reforços na janela de julho. Te atualizo também sobre limpeza no Corinthians. E ela vem de um pedido de fora para dentro do clube. Tudo sobre a vitória da seleção brasileira contra o Haiti. Falo também sobre recorde de audiência na história do YouTube e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Benfica deu chapéu nos clubes brasileiros e está levando uma das maiores promessas da zaga do futebol brasileiro. Apenas 17 anos tem Gabriel Índio, atleta do Atlético, que vinha atuando como titular na Série B. O Benfica está pagando cerca de 4 milhões e 200 mil euros para fechar com o jogador em definitivo. A operação deve ser concretizada ainda nesse meio do ano. Temporada atual de 16 jogos, sendo 14 pela equipe profissional. O Índio inicia a temporada jogando a Copinha. Índio que está no Atlético há bastante tempo, desde 2023. Atleta de 1,86 m de altura, 84 quilos. Pergunta que eu deixo para você. O Benfica tem melhores observadores do que os clubes brasileiros? Ou ninguém quis gastar esses 4 milhões de euros por um atleta que nesse momento é só uma promessa? Use o espaço para comentar e registre sua opinião. Já estou até vendo o fim desse filme. Daqui a 1 ano, 2 anos ou no máximo 3, o Gabriel Índio é vendido para um gigante do futebol europeu pelo Benfica por 25, 30, 35 milhões de euros. Hora de falar sobre a limpeza no Corinthians e o pedido vem de fora para dentro. Para ler, presidente do Gaviões entende que só uma forma radical para tornar o Corinthians um clube realmente saudável, porque o que se vê é uma série de confusões, escândalos e problemas financeiros, certo? Abre aspas para o Alê. Cheguei à conclusão com enorme tristeza de que não existe mais solução confiável vinda desse modelo que tornou-se o Corinthians, esse modelo associativo. O Alê defende a intervenção do Ministério Público e investigação total para que todos os culpados por irregularidades e escândalos sejam punidos. Abre aspas para o Alê, o MP poderia limpar toda a sujeira que foi jogada para debaixo do tapete ao longo de todos esses anos. O presidente da Gaviões e a organizada também vão entrar de cabeça no movimento da Safiel, aquele movimento que tende ou que busca, através da participação de torcedores do Corinthians, alcançar uma captação de 2,5 bilhões de reais, para que o clube se torne uma SAF e possa ser saudável financeiramente. O grande problema é que Osmar Stabile e todos os conselheiros, ou praticamente todos os conselheiros do Corinthians, são contrários à ideia de transformação do clube numa sociedade anônima do futebol. O Corinthians terá reforços na janela da metade do ano? Essa pergunta que praticamente todo torcedor corintiano se faz. E a resposta é não. Por hora, tudo se desenha para que o Corinthians lute apenas para não perder seus titulares. Não há dinheiro. Pelo contrário, o clube passa por enormes dificuldades financeiras. Registrou no início, nos 4 primeiros meses desse ano, um prejuízo de quase 200 milhões de reais. A boa notícia da sexta-feira foi o pagamento com enorme dificuldade dos quase 40 milhões de reais ao Tadieres pela compra de Rodrigo Garro, evitando um transfer ban importante. Agora o Corinthians luta para pagar salários em dia. E diante desse cenário, contratar atletas, especialmente tendo que adquirir direitos econômicos, é algo fora de cogitação. Importante contar ainda que o Corinthians precisa de 148 milhões de reais em vendas de atletas na metade do ano, embora exista a vontade do Fernando Diniz na manutenção do elenco. O Diniz chegou a dizer que entre contratar jogadores ou manter os atuais, ele prefere ficar com jogadores que já estão à sua disposição. Quero falar ainda que o Corinthians, ou melhor, que o presidente Osmar Stabile tem sido muito cobrado a reduzir a folha salarial. O acordo entre as partes indicava uma redução de 5 milhões de reais por mês. Ela pode vir se Memphis Depay não renovar seu contrato. Até agora não há nenhuma resposta do holandês. Corinthians que ainda tem especulações envolvendo Mateuzinho, André, Garro, Yuri Alberto e companhia. Até o Guinegão foi especulado como possível alvo de um time turco. Só para completar em relação ao Rodrigo Garro, Tadieres e Corinthians, ninguém sabe ao certo como o Timão alcançou esses quase 40 milhões de reais. Parte da grana veio de uma empresa chamada Outfield. O restante é um grande mistério. E o Brasil venceu, fez 3-0 no Haiti, mas fiquei com a impressão de que foi pouco. Bora trazer detalhes de tudo que eu assisti lá do Philadelphia Stadium na noite dessa sexta-feira. O Brasil fez um primeiro tempo muito bom, 2 gols de Matheus Cunha e 1 gol de Vinícius Júnior,
que mais uma vez teve atuação destacada, para mim foi o melhor da seleção em campo. O Brasil, com a vitória e esse placar de 3-0, assumiu a primeira colocação do grupo. 4 pontos para o Brasil, 3 gols de salto. Marrocos também venceu, 1-0 na Escócia, e tem os mesmos 4 pontos do Brasil, mas perde no saldo de gols, 1 gol para os marroquinos. Acontece que, na última rodada, quarta-feira, o Brasil enfrenta a Escócia, que vai precisar de ponto para garantir matematicamente a sua classificação para a próxima fase, enquanto o Marrocos pega Haiti já eliminado. Então é grande a chance de Marrocos enfiar uma goleada, assumindo assim a primeira colocação da chave. Qual que é a diferença entre ser primeiro e segundo? Se o Brasil for primeiro, ele na teoria escapa de França e Espanha até uma eventual final. Só para completar o noticiário sobre seleção, Casemiro teve boa atuação e foi muito elogiado. Carlo Ancelotti promoveu as estreias de Endrick, Ryan, Ederson e Martinelli. Notícia ruim, a lesão do Rafinha. De acordo com a CBF, ele sentiu dores no músculo adutor da coxa direita e foi substituído ainda no intervalo, ainda no primeiro tempo, tá? Eu estava assistindo ao jogo da sexta fileira, bem atrás do banco de reservas da seleção e próximo de todos os familiares de atletas que integram essa seleção brasileira. E uma pessoa muito próxima a mim contou que a esposa do Rafinha saiu chorando do local onde ela estava depois da contusão do marido. A gente torce para que não seja nada muito grave. E o jogo do Brasil contra o Haiti registrou um novo recorde mundial de audiência no YouTube. A Cazé TV alcançou 16 milhões e 100 mil espectadores ao vivo na vitória por 3-0. O recorde pertencia à própria Cazé TV, esse recorde que é mundial, tá? Esse recorde anterior era de 12,7 milhões de audiência no empate 1-1 contra o Marrocos. A tendência é que esse número vá crescendo com o decorrer da Copa, especialmente se o Brasil seguir vivo. Só para ilustrar como é que se deu a concorrência entre Globo, Cazé TV e SBT. A Globo teve 66 milhões de espectadores, contra 16 milhões da Cazé TV e 10 milhões do SBT. Você assistiu ao jogo aonde e o que achou da atuação brasileira? Já uso o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? E as dívidas do Corinthians ultrapassaram 3 bilhões de reais. E não é chute, essa cifra de 3 bilhões e 300 milhões de reais faz parte do balancete referente aos 4 primeiros meses desse ano. Antes de falar da dívida, deixa eu só explicar sobre como foi o resultado corintiano de janeiro a abril. Déficit, ou seja, o Corinthians gastou 168 milhões de reais a mais do que arrecadou. Número péssimo. Mas não para por aí. A estimativa era de ficar no vermelho em 73 milhões de reais. O Corinthians ficou quase 100 milhões de reais acima dos gastos que estavam, ou dos gastos não, do prejuízo que estava previsto. Até por isso, a dívida explodiu, alcançando 3 bilhões e 300 milhões de reais. A última estimativa na virada do ano é de que o Corinthians tinha pendências de algo na casa dos 2 bilhões e 700 milhões de reais. O presidente Osmar Stabile defende a dificuldade e justifica tais números, explicando que pagou a premiação do título da Copa do Brasil nesse ano, além de quitar 40 milhões de reais com o Santos Laguna pelo Félix Torres e outros 40 milhões de reais com um acordo por Matias Rojas, que havia sido contratado por Duílio Monteiro Alves e que saiu depois de se desentender com o então presidente Augusto Melo. Corinthians também esperava arrecadar 75 milhões de reais livres com transferências. Essa grana nunca chegou. Para piorar, diante de tanta dificuldade, o Corinthians hoje tem transfer bans contra si, corre desesperadamente para arranjar dinheiro para pagar pouco mais de 35 milhões de reais ao Tadieres por Rodrigo Garro e ainda não conseguiu acertar o pagamento dos salários em carteira do mês passado. Pensa que acabou? Tem mais uma. Timão imagina ser capaz de faturar 25 milhões de euros livres de impostos com vendas de atletas na janela da metade do ano. É possível? Quem você venderia para alcançar tais valores? Espaço para comentário, está esperando a sua opinião.
Mais um giro de notícias aí pra gente que tá gostando do nosso canal do maior clube do Brasil. A gente tá falando realmente do Coringão. Desde já, peça seu like, se inscreva no nosso canal. Ative também o sino das notificações para você receber as principais informações do mercado da bola do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando do Coringão neste domingão, né, rapaziada? Dia 21 de junho. Chegou o inverno, rapaziada. Inverno chegou. Então, rapaziada, muito obrigado a todos que estão aqui por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.